Olá pessoal, meu nome é Lucas, eu sou médico residente em psiquiatria e hoje eu queria trazer para esse meu primeiro vídeo no YouTube um tema bem interessante. Eu já vi algumas outras publicações que acabam fazendo alguma referência a TDAH e sistema prisional. Será que essa relação existe? Por exemplo, esse estudo aqui na Inglaterra, essa aqui acaba sendo o link de uma revista, está fazendo uma correlação com 55%, preenchendo tabelas. Não é o melhor modo de fazer um diagnóstico, mas outros estudos também demonstram que quando a gente avalia isoladamente, a pessoa acaba, às vezes, fazendo essa associação com o TDAH. Bom, quando a gente vê, né, tem outros estudos com esse mesmo, vamos dizer assim, resultado, e quando é anunciado na mídia, acaba sendo um jeito, assim, fácil da gente fazer uma correlação que pode ter um embasamento na literatura, mas que a gente vai ver que não é bem assim, vamos dizer. Esse vídeo vai ficar um pouco denso, então eu vou tentar ajudar vocês como se fosse um mapa, né? Para isso eu vou usar alguns artigos, vou usar também o livro do professor Taki, do Transtornos da Personalidade, e vou mostrar um pouco do contínuo, a teoria do contínuo. No final eu vou trazer um artigo, e ele vai deixar as coisas mais claras, assim, a gente vai ver que tem uma correlação, mas não quando está isoladamente, vai ter que ter comorbidades com outros transtornos. Quando nós olhamos a literatura médica, a gente vai ver que os transtornos eles vão ter diversas causas, vamos dizer assim. E alguns vão ter fatores genéticos, ambientais, sociais, psicossociais, familiares. Outros são mais o que a gente chama do neurodesenvolvimento, por exemplo, seria o TDAH. O TDAH, muitas vezes, ele está relacionado a outros transtornos. Então, assim, seria o que a gente chama de comorbidade. Para começar, assim, fazendo um cálculo aqui, segundo os dados do próprio IBGE, as melhores literaturas vão trazer que o TDAH, ele mantém uma prevalência em quase todos os países de 5 a 7%. Vamos colocar 5%, que fica um pouco mais fácil para a gente fazer um cálculo, e considerar a população adulta. Então, a população adulta do Brasil atualmente seriam 147 milhões, sendo 5%, daria em torno assim, de 7 milhões de pessoas com TDAH. Existe um outro transtorno, que chama o transtorno de personalidade antissocial. Esse é o transtorno que a gente chama da famosa psicopatia. E esse transtorno está muito relacionado ao TDAH. Então, assim, por exemplo, 1 a 2% das pessoas podem ter esse transtorno. O exemplo claro foi dos técnicos, agora que estavam matando os pacientes por puro prazer. E quando a gente coloca em porcentagem, né, então, considerando a população adulta, considerando que seria 1 a 2%, teriam pelo menos umas 2 milhões de pessoas com esse transtorno aqui no Brasil. Só pensando em questão de vida adulta. Quando a gente pega mais em estatística, 1 a cada 5 pessoas com transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia, um exemplo, por exemplo, Susan von Richthofen, estaria de 1 a 5. Então, enquanto na população, estaria de uma pessoa a cada 12, a cada 20. Isso é importante, eu estou dizendo, porque quando a gente pega sistemas prisionais, obviamente pessoas com transtorno de personalidade antissocial vão estar mais presentes no sistema prisional e isso vai dar um peso na estatística. É importante dizer isso, porque TDAH, né, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode estar relacionado ao que chama de transtorno opositor desafiante e o transtorno de conduta. Gente, eu acho que eu vou fazer um vídeo, eu acho que vale a pena trazer vídeos sobre transtorno de conduta e transtorno opositor desafiante, mas não agora. Mas, resumidamente, sempre vai estar se impondo contra regras em mais de 2 meses. Por exemplo, na escola o professor pede, fique sentado para assistir a aula e ele simplesmente sai, levanta, ou fica debatendo o tempo todo, debate com tudo, conduta. Ele é um pouco além. Seriam aqueles jovens que estão ligados à perversão ou atos ilícitos. Então, por exemplo, jovens que cometem crimes ou estão frequentemente na delegacia. E o transtorno de conduta, futuramente, pode transformar o que a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Agora vamos voltar à teoria do contínuo. Nesse livro, né, que é o Transtorno da Personalidade, ele traz, você aqui na tela para vocês verem, e a gente pode ver assim, tem o TDAH, dentro do TDAH vai ter o TOD e vai ter o transtorno de conduta e futuramente o transtorno de personalidade antissocial. Essa teoria, ela traz contínuo. Então, o TDAH é exposto, por exemplo, vamos supor assim, violência extrema ou abuso emocional grave, para não citar outros que a gente sabe que acontece. Ela, com o tempo, vai ter uma maior chance de desenvolver outros transtornos, um deles seria o próprio transtorno de opositor desafiante, e como se fosse uma escadinha, chegaria no transtorno de conduta e mais para frente, o transtorno de personalidade antissocial, e nós sabemos que antissocial vão na cadeia por vários motivos, né? Então, por que é importante essa teoria, né? Ela, vamos dizer, não é exatamente a palavra que eu queria usar, mas você tratando ali na base, a gente reduziria muito a prevalência de pessoas com TDAH, e apesar de... Então, a gente chega na grande pergunta. Hoje em dia já tem estudos relacionados a isso.
tratando o TDAH desde a infância, vai reduzir as internações, não, as prisões de pacientes com TDAH? Sim e não. Mas primeiro, o TDAH estaria realmente relacionado com isso? E pelo que eu falo, vocês devem chegar à conclusão, não, o TDAH tá. Mas é porque assim, os transtornos externalizantes, por exemplo, o próprio transtorno de personalidade antissocial, ele tem outros fatores que muitas vezes está relacionado ao indivíduo. Então, às vezes você tratando só o TDAH não necessariamente vai impedir que aquele indivíduo cometa crimes. Mas os estudos demonstram que vale sim a pena tratar. E é isso que eu vou falar agora. Eu trouxe um estudo para corroborar com toda essa discussão que a gente está fazendo. E esse estudo é Previsão de Comportamento Delinquente em Jovens Adultos com Diagnóstico de TDAH na Infância. Resultado do estudo de tratamento multimodal adaptativo de Colônia. Eu achei legal porque ele traz referência de vários outros estudos. E uma das questões que eu levantei nesse vídeo era se os pacientes com TDAH fizessem, né, o tratamento adequado, se eles iriam cair em um menor índice de criminalidade. Isso não aconteceu com os estudos, apesar que tem outros que demonstram isso também. Mas aí eles partiram para o segundo questionamento. Será que só é o TDAH o problema? Ou são fatores relacionados ao TDAH juntamente que causam esses maiores índices de... Por exemplo, nesse parágrafo que eu estou colocando aqui na tela, ele fala: esses achados corroboram a hipótese que um diagnóstico de TDAH na infância só é preditivo de comportamento delinquente se acompanhado por problemas de condutas precoces. E, portanto, que há uma associação direta entre TDAH e criminalidade. Não há uma associação direta. Por outro lado, ele traz um outro parágrafo, né, que fala a seguinte sentença: o TDAH está relacionado à taxa aumentada de problemas de comportamento opositor, agressivo e transgressor na infância, o que a gente tinha falado anteriormente no vídeo. Possivelmente, devido a essa associação, há um maior risco de prisão, condenação ou encarceramento durante a adolescência ou a vida adulta. É importante a gente dizer isso, que estar associado não quer dizer que o TDAH por si só representa uma maior associação à criminalidade. Até que parece um jogo de palavras aqui, mas o que eu quero, assim, para ficar bem claro, o TDAH somente, por si só, uma pessoa que só tem TDAH e não tem um outro transtorno relacionado ou um outro fator de risco, ela não tem maior chance de ter atos criminais. Quando o TDAH está juntamente com outros transtornos, os que eu falei aqui, por exemplo, transtorno de conduta, o transtorno de personalidade antissocial, aí sim há um maior risco de delinquência. Mas algo legal desse estudo é que ele foi um pouco além. Ele procurou outros fatores relacionados. Então, assim, aquela população que fez o tratamento adequadamente na infância, ainda assim se envolveu em atos criminais futuramente, o que mais tinha? E eles foram, né, fizeram uma retrospectiva e acharam alguns fatores que já são bem, assim, vamos dizer assim, consolidados na literatura sobre sua correlação com a criminalidade. Um deles seria, assim, por exemplo, uma supervisão parenteral inadequada, então, o que a gente chama, né, de negligência, abusos físicos, baixo QI, então, assim, a inteligência também está relacionado a menor nível de criminalidade, rejeição ou hostilidade por parte dos pais, uso de substâncias, presenciar violência, tudo isso estaria relacionado, né? E, obviamente, os estudos buscam justamente a gente conseguir trabalhar nisso para ter menor nível de criminalidade. E às vezes, como a gente pode ver assim, às vezes são questões sociais, né? Por exemplo, uma criança que está presenciando violência em casa e apenas assim, ir na psicóloga é importante, fazer tratamento é importante com a medicação, mas são fatores psicossociais que a gente sabe que são mais difíceis de fazer uma intervenção direta. Estou chegando no final do vídeo, eu espero que tenha ficado claro. É um assunto meio denso, talvez para algumas pessoas pode ter ficado confusa, mas quem chegou até o final aqui, queria pedir mais uma vez para seguir o primeiro vídeo do canal. Vou trazer mais conteúdos futuramente. Eu acho que o YouTube dá essa oportunidade de conseguir fazer vídeos maiores, que é uma coisa que, por exemplo, eu não consigo fazer no Instagram, com conteúdos mais interessantes que estão abertos ao debate. Você também pode comentar aqui o que você acha sobre o tema, se você achou interessante o vídeo, fazer críticas construtivas. É o primeiro vídeo, eu sei então que deve ter tido alguns erros no sentido da expressão, às vezes acabei talvez não passando a ideia tão interessante, tão legal, mas é uma coisa que com o futuro com certeza vai melhorando. Muito obrigado e é isso.